Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você que está nos acompanhando com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News. Nós vamos juntos, nessa próxima meia hora, falar muito sobre o impacto da tecnologia na sociedade. E no programa de hoje, o nosso assunto, os televisores. Nós vamos falar sobre esse aparelho aí, por meio do qual provavelmente você está nos assistindo. Afinal de contas, uma parcela importante da audiência da Jovem Pan hoje é através das Smart TVs, enfim, dos televisores que estão espalhados aí nas casas da nossa audiência. Então, se você provavelmente está acompanhando a gente por meio de uma TV, você já sabe que é muito mais do que aquele aparelho que há décadas está na sala e nos outros cômodos das casas das pessoas e que conecta ou ao sinal aberto de televisão ou à TV por assinatura. É muito mais do que isso. E a gente vai falar sobre um outro aspecto dessa transformação desse aparelho tão comum aí na vida das pessoas, que é a chegada de tecnologia pesada, muito mais tecnologia, conectando e interligando o televisor a outros dispositivos e a um universo muito maior de momentos no nosso dia a dia. Quando comecei a procurar esse assunto e fui impactado por esse tema, achei curioso esse momento de transformação da forma como a gente se relaciona com esse produto. E aí resolvi fazer o convite para o pessoal da LG para um bate-papo a respeito. E aí, claro, para essa conversa está comigo meu parceiro André Miceli, ele direto do bunker lá no Rio de Janeiro. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, quero dizer que esse é o Sociedade Digital número 50 em vídeo. É uma espécie de comemoração ao número fechado aqui, 50 sociedades digitais em vídeo. Vamos falar sobre o vídeo, sobre a TV. Sobre a TV, veja só, simbólico, cabalístico, talvez, não sei, vamos ver se ele consegue nos ajudar a responder isso. É o Igor Krauniski, ele que é gerente geral de produtos televisores da LG Electronics do Brasil, que ele não está no bunker, que eu já estou vendo ali, que ele tá numa sala fechada ali, controlada, longe, mantendo o distanciamento social, mas não está no bunker, tá assim como eu, no posto de trabalho. Tudo bem, Igor? Tudo ótimo, e vocês? Um prazer estar com vocês nessa edição comemorativa de 50 edições, muito legal, parabéns. Olha, a gente vai falar sobre esse assunto, porque as pessoas, eu costumo brincar que quando você começa a falar sobre tecnologia e mostrar o quão próxima ela está da vida das pessoas, a turma começa a ficar meio chocada, né? Meio embasbacada. Às vezes aqui no corredor, assim, falando com as pessoas, faz uma pergunta, e aí eu faço um comentário que leva a uma outra pergunta, outro papo, e aí quando a gente vai ver, a pessoa está assim, nossa, Aros, mas é assim mesmo? Eu falo, a tecnologia está no nosso dia a dia, a gente não percebe. E tem muita tecnologia quando a gente está falando sobre TV. A LG fez vários anúncios aí ao longo dos últimos tempos, mostrando essa revolução e fazendo com que tecnologia de ponta chegasse às casas das pessoas. Então eu quero começar justamente tratando disso. Aquilo que a gente escuta falar como conceito. Então, por exemplo, eu sei que vocês têm produtos que usam inteligência artificial para aprimorar a experiência de quem está assistindo a TV, enfim, consumindo algum tipo de conteúdo por lá. E aí, a minha pergunta é, como é que é pegar essas tecnologias que estão aí espalhadas, com diferentes aplicações, e levar para um produto que é tão, entre aspas, comum, mas que demanda uma escolha brutal das pessoas na hora de comprar, que é a televisão. Como é que faz essa conversão? Eu vejo os anúncios da LG Global e tal, e falando sobre o display transparente, a tela que enrola, não sei o quê. Cara, isso é um negócio fantástico. Como é que faz para isso tudo chegar na casa das pessoas e toda essa tecnologia ser percebida, Igor? Legal, vamos lá. Acho que eu consigo responder em algumas partes disso, começando até acho que o teu comentário passa pelas tecnologias novas, os displays transparentes, tecnologia de TV que enrola, tudo isso faz parte de um projeto que é muito maior da LG, em levar
a tecnologia para o consumidor final, para que ele possa aproveitar a vida dele da melhor maneira possível. E a gente tem no nosso DNA essa transformação, que inclusive nessa parte de levar, por exemplo, para chegar na TV que enrola, a gente precisou renovar e transformar, inclusive, o conceito da própria TV e da tecnologia embarcada nela. Então, a LG trouxe, ainda em 2013, as OLEDs, que são uma nova categoria de televisores para o mercado brasileiro, e a gente vem aprimorando isso constantemente. E OLED muda essa percepção de imagem, muda toda a experiência do consumidor a partir do momento que, de fato, ela consegue entregar, através dos pixels que se autoiluminam. Então, numa TV 4K, que hoje é a realidade do consumidor brasileiro, ela consegue entregar 8,3 milhões de pixels que se autoiluminam para formar aquela imagem que vai ser tão espetacular no momento que o consumidor estiver assistindo esse televisor de OLED. Então, essa é uma grande transformação que, de fato, é o pioneirismo que a LG se propôs a ter no mercado brasileiro. Quem está assistindo a gente aí pela TVs ou pelo streaming está vendo, inclusive, aquela primeira chamada de imagem são as OLEDs, e isso, de fato, muda a nossa realidade de TV mesmo, né? Percepção de qualidade de imagem, em espessura, em design, em inovação que a gente traz para o mercado brasileiro. E outro aspecto que você também comentou está relacionado à inteligência artificial. Mais um pioneirismo da LG, que trouxe as primeiras TVs com inteligência artificial para o Brasil ainda em 2018, e a gente veio aprimorando. Começamos com uma plataforma proprietária, que é a ThinQ AI, e aí em 2019 a gente agregou essa plataforma proprietária, o Google Assistente e o Amazon Alexa, tornando essa experiência de inteligência artificial muito mais ampla, muito mais conectiva, em termos de conectividade, muito mais relevante e muito mais sustentável, ao passo que os desenvolvedores de devices vêm trazendo cada vez mais aparelhos que de fato se conectam por voz com os aparelhos, e a gente começa a comandar esses aparelhos por meio da televisão, né? Então, hoje a TV passa de um aparelho de entrega de imagem para um aparelho que entrega entretenimento e entrega controle absoluto, inclusive da casa desse consumidor conectado, porque ele pode controlar o refrigerador por meio da televisão, ele pode controlar a iluminação da casa dele, a temperatura da casa, os aparelhos de segurança, como uma câmera de segurança que pode estar conectada junto à TV, e você comandar tudo isso da central da sua casa, que vai ser seu televisor. Então, ele é entretenimento e ele é também facilidade, comodidade para esse consumidor. Tudo isso passando pela inovação, tanto em painéis quanto também na tecnologia embarcada com inteligência artificial. Agora, Igor, quando a gente olha o que tem acontecido em termos de consumo de imagem e de disputa pela atenção, é curioso porque a gente vê o avanço na qualidade de imagem, na qualidade de processamento, inclusive. As TVs são cada vez mais pequenos, enfim, não tão pequenos assim, mas computadores. E ao mesmo tempo a gente vê muita gente fazendo muito sucesso no YouTube, por exemplo, com um TikTok, com vídeos amadores, extremamente simples, cujo a qualidade da imagem não é exatamente a motivação principal pela qual os espectadores estão ali. Dá para imaginar um futuro de TV onde não a qualidade seja irrelevante, evidentemente que não, porque a gente vai tendo ao mesmo tempo, como eu falei, dessa quantidade de amadorismo disponível que atrai muita atenção, a gente vai tendo também produções maiores, a gente vai tendo empresas como a Netflix concorrendo ao Oscar, tem um monte de coisa acontecendo. Dá para imaginar a TV como uma grande plataforma? Você mencionou aí as centrais de smart homes,
A gente já falou aqui no Sociedade muitas vezes sobre o fim do gadget, telefone celular, o fim do protagonismo que ele tem, porque outros aparelhos podem assumir essa função de conectividade. Então, inevitavelmente, a gente vai ver as pessoas usando o Skype na TV, usando outras soluções de videoconferência na TV também. Enfim, dá pra gente imaginar a TV como uma grande plataforma no futuro? Eu acho que eu concordo com o teu posicionamento, e eu acho que a gente não precisa falar de futuro, a gente já consegue ver esse protagonismo hoje com a nossa nova realidade, o nosso novo normal. Eu acho que são momentos diferentes e expectativas diferentes em que o consumidor acessa cada uma dessas realidades. Passamos, nesse momento de pandemia, com o isolamento social, a necessidade de um entretenimento doméstico mais parrudo, mas em que a qualidade, sim, do conteúdo é super relevante, porque eu quero ter a experiência do cinema que eu não tenho mais hoje, exceto essa experiência via drive-in, ela não é mais possível. Então eu quero que essa experiência na minha casa seja super real. Então a gente traz para os nossos televisores alguns outros recursos, como Dolby Vision e Dolby Atmos, que são recursos que estavam no cinema, que a LG trouxe para o meio doméstico, se a gente puder chamar dessa maneira. Então a qualidade da resolução 4K associada a esses outros recursos e parâmetros, ela consegue sim ter essa entrega. Mas também não deixa a LG sensível ao ponto de entender que também o usuário do celular, ele é muito afeto e muito vinculado a esse aparelho, e é claro que a gente entende que parte da realidade de um cidadão do mundo hoje, ele passa por um uso extremo do celular, que fica praticamente 24 horas com esse aparelho na mão, mas que em dado momento ele também quer assistir um conteúdo por mais tempo. Então sim, a TV passa a ser necessária no sentido de, por mais que eu consiga assistir meu vídeo no TikTok ou no YouTube, talvez seja importante eu conseguir espelhar isso para um televisor e assistir isso não só de maneira individualizada, mas também compartilhando essa experiência que eu estou assistindo com a minha família, com os meus amigos, e aí sim o espelhamento com a TV é super legal. Então a gente tem também toda a parte de streaming, em que ter aplicativos e uma central de aplicativos bem ampla é importante, mas eu também tenho que dar a possibilidade desse usuário conseguir espelhar, sim, os conteúdos que ele mais gosta no celular dele, que ele também tira fotos, que ele também tem vídeos e ele queira compartilhar e tornar essa experiência fácil. Então, o espelhamento não só com Android, mas também com as plataformas iOS passam a ser muito importantes. Inclusive com a questão do AirPlay e esse suporte todo que o AirPlay pode dar na questão de transitar com essa informação, com esse conteúdo do celular para a tela, do computador para a tela. Então tudo isso é muito importante. Mas eu não estou aqui para falar do quanto um aparelho ou do outro está com os dias contados. Eu não conseguiria dar essa perspectiva para vocês. Mas na parte de televisores, o que eu posso falar é que a gente tem se esforçado muito para tornar compartilhamento de experiências individuais, torná-las mais comunitárias, tornar no sentido de conseguir compartilhar com as pessoas, com seus amigos, com os familiares, e isso, nosso DNA está em tornar mais fácil. Então, acho que é mais nesse sentido que eu posso dizer que tem os dois tipos de conteúdo. O conteúdo de extrema qualidade, inclusive com novos parâmetros, como é o caso do Filmmaker Mode, em que os nossos televisores conseguem captar, né? Ele vem com um metadado que é exatamente a visão do cineasta no momento que ele concebeu aquele filme. Essa experiência que a gente vai dar para o consumidor final ao acionar esse modo, que é o Filmmaker Mode. Tem o Dolby Vision e o Dolby Atmos, como eu mencionei antes, e isso entrega muita qualidade no conteúdo, e também tem o espelhamento do conteúdo que até em HD, ele não precisa nem ser em 4K, e que por mais, aí André, até voltando à questão da inteligência artificial, no enriquecimento e no aprimoramento de imagem que o Carlos mencionou no começo.
esse televisor nosso hoje, com base em Deep Learning, ele consegue reconhecer a qualidade desse conteúdo, seja ele HD, SD, Full HD, e fazer upscaling, fazer melhorias nessas imagens, processando toda essa massa de dados para entregar uma imagem para um televisor 4K ou eventualmente 8K, e essa imagem seja espetacular e essa experiência sonora seja também espetacular. Então, na verdade, pouco difere a fonte desse conteúdo, a experiência que o usuário do televisor da LG vai ter vai ser uma experiência incrível, tanto na parte visual quanto na parte sonora, porque a gente de fato trabalha nessa base mesmo para entregar uma experiência, tanto em display quanto em recursos mesmo, processador, inteligência artificial, curadoria de Deep Learning muito sólida para que o consumidor e o espectador possam ver essa TV e esse conteúdo com a experiência que de fato seja válida compartilhar com a família, com os amigos e que ele fique satisfeito com isso. E só para traduzir aqui o Deep Learning, né, para você que está nos acompanhando, a inteligência artificial, ou seja, tem um algoritmo trabalhando ali no televisor, enquanto você vai utilizando, ele vai processando informações e desenvolvendo um aprendizado sobre essa experiência para otimizar a forma como você está assistindo. Vai capturando ali as fontes, né? Cada um gera um sinal com uma qualidade, com um tipo de iluminação, com, enfim, as diferentes fontes de conteúdo. E aí a TV tenta, por meio desse aprendizado de imagem, de máquina, oferecer para você sempre uma qualidade melhor. É isso que o Igor está falando sobre a inteligência artificial funcionando dentro do televisor. O que a gente assiste hoje, por exemplo, em grandes empresas é a inteligência trabalhando para oferecer processos mais rápidos, respostas e insights mais eficientes para o dia a dia das empresas. Isso foi transportado para dentro de uma outra realidade dentro do televisor para que a experiência do usuário seja melhor. E aí eu queria pegar uma carona nessa tua fala, Igor, e dizer o seguinte: você falou muito sobre o consumidor nessa tua resposta. Então, vamos esquecer produto e vamos falar desse cara que está sentado em frente, ou essa cara, né, que estão sentados em frente à TV, e há uma disputa enorme, eu diria que é uma disputa ali, é uma guerra muito dura pela atenção desse camarada. A televisão compete com o celular, compete com outros trocentos devices que estão ali apitando, emitindo sinais e etc. E aí a saída foi essa conversão para esse novo hub. Há uma mudança agora importante que talvez privilegie essa nova forma de consumo. A Anatel definiu que essa semana agora que passou que os serviços lineares, os canais lineares que se transmitidos por streaming não são TV por assinatura, não são TV a cabo. Isso abre uma nova frente para que outros produtos cheguem até as televisões, você assine canais lineares para acompanhar lá por meio do streaming direto na televisão, ou seja, é uma nova forma de interação, abre uma nova frente. O Brasil estava ainda numa pendenga burocrática com isso. Ou seja, as possibilidades são infinitas, vamos colocar assim. E você precisa buscar esse consumidor. A gente assistiu a uma mudança na forma como alguns produtos são consumidos, então quedas em algumas categorias. Até pouco tempo atrás os notebooks despencavam, veio a pandemia e uma subida grande nas vendas dos notebooks. Aí a gente viu que os celulares pequenos já não vendem tão bem, são as telas maiores que estão vendendo melhor. Mas aí também os celulares agora já começaram a despencar, já se prioriza um outro tipo de produto. Ou seja, é uma guerra bastante acirrada e uma disputa importante. No fim do dia, o que quer esse consumidor, na visão da LG, evidentemente, como vocês compreendem isso, e como é que vocês trabalham para tentar fazer esse mix? O que é a tecnologia de ponta, que de alguma maneira privilegia uma qualidade melhor na entrega e conquista esse cara com um preço razoável, porque o cara também não está nadando em dinheiro para fazer essa compra. Então, o que quer esse consumidor na visão da LG, Igor? Bem, Carlos, a gente tenta trabalhar o nosso consumidor das maneiras mais ecléticas possível. A gente busca a atenção trazendo o diferencial, que é poder falar de uma plataforma de inteligência artificial que está aberta, é uma plataforma aberta. Então, hoje a gente tem o ThinQ AI, tem o Google Assistente, tem a Alexa e também tem a compatibilidade com o Apple HomeKit.
mas amanhã, se vier novos recursos ou se vier novas tecnologias, a gente de fato está preparado para abraçá-las e embarcá-las para continuar entregando essa experiência para o consumidor. Porque no fim do dia, inteligência artificial ainda é muito novo, né? E por esse motivo, a própria LG globalmente fez uma parceria com a AI Foundation para continuar fomentando o desenvolvimento da inteligência artificial globalmente, não só na LG, mas obviamente a gente se vale disso, porque a partir do momento que a gente fomenta o desenvolvimento da tecnologia, a gente pode sim estar mais perto do que faz mais sentido para a experiência, para o dia a dia desses consumidores, que no fim do dia, consumidores somos todos nós, né? Em algum momento a gente vai ter um ponto de contato com uma televisor, com um celular da LG ou com outros produtos. A gente está muito voltado aqui ao televisor, mas é muito plausível, por exemplo, que a gente esteja assistindo o nosso conteúdo, seja ele streaming ou TV aberta, e aí eu não precise mais ficar monitorando se o ciclo de lavagem da minha roupa acabou, porque eu recebo uma notificação informando que a minha roupa está seca e pronta para eu pegar e guardar e dobrar. Então, todas essas coisas fazem parte dessa questão de tornar a vida do consumidor melhor. E a gente está muito, muito conectado nisso, mais do que nunca, a partir do momento que a inteligência artificial está plugada em toda a nossa linha de produto. Acho que o resumo disso tudo que você está dizendo, né, o André, acho que o resumo disso é que a tecnologia ela é altamente democrática, né? À medida que coisas novas vão chegando, a fila vai empurrando e você consegue descer o nível e fazer com que o acesso às boas ferramentas, aos bons recursos que tem, se expandam o acesso se expanda para outras áreas, né? E aí você consegue ter várias categorias, vários tipos de produtos. O Igor, claro, traz isso olhando para as TVs, mas acontece com vários segmentos, com vários produtos. E aí tem um outro lado também, que a indústria trabalha olhando para frente. Ou seja, botou algo no mercado aqui, a indústria já está de olho no que virá no próximo ano, no outro, porque você tem uma antecipação, as pesquisas não param. E aí você tem uma expectativa do que virá e você já sabe que produtos tem que conversar com o quê. E não é mágica que na casa das pessoas os produtos conectem um com os outros, que as coisas se conversem, né? A indústria tem padrão, você trabalha com perspectiva para isso tudo. Afinal de contas, a gente está discutindo IoT, a gente está discutindo as plataformas, os OTTs, rodando aí por streaming e etc., tudo isso tem que conversar de alguma maneira para que a casa, para que a rotina das pessoas esteja integrada, né, André? É verdade, e essas peças desse quebra-cabeça vão se juntando e criando uma realidade que, no final das contas, nos permite viver experiências muito mais intensas, porque à medida que a TV está integrada com outros equipamentos e com os assistentes pessoais, e ela é uma plataforma, e ela ao mesmo tempo é capaz de rodar aplicativos, o volume de dados que ela vai gerando em paralelo a isso tudo é muito significativo, e isso permite que as empresas, é claro que observando as questões legais, e agora a gente vai ter questões legais cada vez mais intensas no que diz respeito à utilização desses dados, mas no fim das contas, em se respeitando a lei, a gente tem a possibilidade de usar esses dados para gerar recomendações mais assertivas, para ajudar a quem está do outro lado, lá na produção, a criar conteúdos que estejam mais alinhados com o que as pessoas querem, entendendo ali de que maneira a atenção foi obtida em cada parte dos programas. Então a gente consegue gerar informações sobre trechos de documentários ou trechos de programas que fizeram mais sucesso. Um programa pode fazer muito sucesso, mas ainda assim tem um pedaço dentro dele que diminuiu a atenção das pessoas. Então, como os produtores de conteúdo vão corrigir esses pedaços, enfim, a gente pode imaginar um ambiente muito prolífico no que diz respeito à assertividade e a quantidade de novos conteúdos e programas que vão aparecer
no futuro. Mas eu queria perguntar um outro ponto para o Igor, além dessa observação que a gente faz sobre a integração, sobre os dados e sobre a construção de novos conteúdos. Pensando no hardware, a gente tem visto muita especulação em relação aos óculos, às lentes de contato capazes de produzir imagens que vão nos dar realidades mais imersivas. De que maneira vocês estão vendo não a TV, mas a transmissão de conteúdo no futuro? Olha, eu não tenho essa resposta para pontuar isso para você hoje, né? Mesmo a gente participa convencionalmente de feiras e de tecnologia, óbvio que esse ano tudo foi um pouco mais complexo, mas de qualquer maneira eu não tenho visto, ou não posso te pontuar a respeito disso, porque o meu olhar estava muito mais voltado, obviamente, para essa parte de televisores, mas não imagino que a gente esteja muito longe do objetivo geral, que é de fato pensar na experiência do usuário. Mas não posso embarcar muito nessa resposta porque não tenho conteúdo suficiente para discutir com vocês. Porque a gente consegue, né, Aros, imaginar esses mundos convivendo também. A ascensão de um mundo de lentes, sejam elas nos óculos ou lentes de contato, em hipótese alguma significaria ou significará a diminuição do consumo de conteúdo na TV, mas de experiências que podem acontecer de forma paralela, onde a TV cada vez mais vai servir para juntar pessoas que estão em lugares separados, em momentos de isolamento como esse, para que as pessoas se reúnam e comentem um determinado conteúdo, comentem um determinado programa. Se a gente olhar nos videogames, os videogames são, em grande parte, muitos jogos são redes sociais. A molecada, meu filho, vejo aqui, marca com os amigos de jogar Fortnite e eles ficam conversando, mata ali um ou outro, mas é uma rede social no fim das contas. E aí a gente vai ressignificando o aparelho para que ele não seja só unilateral, como a gente está acostumado, né? Unidirecional, desculpa, como a gente está acostumado, ver o conteúdo saindo da tela e indo para as pessoas, mas a gente está cada vez mais vendo uma presença mais multilateral, multidirecional no que diz respeito ao uso. E eu imagino que as lentes vão servir aos mesmos propósitos, elas devem acabar sendo parte do conteúdo que começa na TV, termina na lente, ou você pode consumir o mesmo conteúdo de diversas formas. Vamos dar a possibilidade de imergir nas realidades que estão sendo propostas pela TV. Eu vejo um futuro bastante interessante no que diz respeito ao consumo de imagens em vídeo por diversos meios. E tem um detalhe, né? Quando a gente fala sobre os dispositivos, a concorrência ela não é entre os dispositivos, mas ela é pela atenção do usuário, que vive experiências diferentes em cada momento. E aí hoje a busca é por atender a essas pessoas de maneira única, uma experiência customizada em cada um desses ambientes, né? Pensando que o smartphone cumpre o papel dele, o computador cumpre o papel dele, a televisão cumpre o papel dela, os vestíveis cumprem o papel, e aí todos os outros aparelhos conectados vão cumprir também esse papel. Cada um dentro do seu ambiente, dentro do seu momento na vida desse consumidor. Numa jornada conectada que começa da hora que você acorda e não termina na hora que você vai dormir. Né? Você está o tempo todo conectado e vivendo essas experiências. Então, acho que nós não estaríamos falando sobre, hoje, na última meia hora, sobre a TV, não houvesse essa ressignificação a que você se refere. Né? Ela já mudou muito, porque nós mudamos muito, nós entendemos que são outras as necessidades a partir de agora, e a indústria correu para poder atender a essa expectativa, a esse novo universo. Agora, que a disputa pela atenção, pelo tempo gasto por cada um de nós em um dispositivo ou outro, eu tenho dois aqui na minha frente, fora o resto de monitor que tem aqui espalhado no estúdio. A disputa pelo tempo que a gente gasta
em cada um desses dispositivos é cada vez mais acirrada. E aí agora, que recursos eu tenho para oferecer? O Igor elencou inúmeros aqui em defesa das TVs. E aí, com uma ressalva importante, uma defesa das TVs da LG. Né? Vamos deixar claro, né, Igor? Mas a concorrência tem outros produtos, outras marcas têm os seus atributos que também defendem. E aí o consumidor vai escolher aquilo que é melhor na relação custo-benefício. O grande aspecto, para mim, positivo de tudo isso é as tecnologias ficam mais baratas, se tornam mais acessíveis, melhoram as rotinas, né, as experiências, seja para jogar videogame, para ver a novela, para assistir um telejornal, ou o que quer que se queira fazer dentro daquele aparelho, e a gente vai forçando o ecossistema a melhorar e fazer a indústria responder. A preocupação do Igor e do time lá da LG não é com o produto que já está no mercado, é com o próximo que eles vão colocar para um consumidor que daqui a alguns meses já é completamente diferente, ou já será completamente diferente do consumidor que comprou essa linha que eles lançaram agora há pouco tempo. Igor, falei bobagem? Obrigado pelo papo. De maneira nenhuma, você foi muito assertivo, aliás, bem como o André. Até só fazer um adendo aqui a todo o comentário que vocês fizeram, nessa questão de quanto a experiência, essa disputa por experiência, quando a gente, por exemplo, vai até brincar com a questão de vou maratonar na TV, que é uma questão que hoje é muito vigente para nós, né? Então, obviamente, essa disputa pelo tempo que sai do celular e vai para a TV, ela requer novos recursos e coisas que não pensávamos no passado. Então, hoje, até um dos recursos que ganha muita atenção é o modo Eye Comfort, o conforto visual, em que há redução da luz azul, que de fato gera um cansaço visual maior. Bem como também uma nova tendência, o André citou que o filho dele é gamer, então passa muito tempo jogando. Então, como a gente de fato se adequa a essa questão de uma geração que o videogame ele é uma realidade dessa geração e que eles de fato cada vez mais investem em devices, e a gente sai da única e exclusivamente daquela eu sou um gamer, então eu preciso de um monitor profissional e eu posso de fato conseguir ter uma TV que atenda os requisitos de um gamer mais ávido. Então todas essas questões elas passam por entender esse momento do consumidor, essa demanda do mercado. Então, bem como o Carlos disse, a gente tem que estar atento não só ao que a gente já pôs no mercado, mas qual é a tendência e, de fato, pensar sempre na experiência que esse usuário vai ter com os nossos produtos e aí, a partir disso, começar a responder com tecnologia assim que a gente, de fato, tem a capacidade de dominar e trazer bons produtos para o mercado brasileiro. Quero agradecer demais o Igor Kraunisky, gerente-geral de produtos televisores da LG Electronics do Brasil, por esse papo aqui com a gente, explicando para a gente como é que todo esse universo vem se movimentando. E já dizer que vamos marcar os próximos papos, Igor, para falar sobre as novidades que virão, já que a gente está olhando para frente, já vamos deixar também pré-combinado os próximos. Um abração. Tá legal, combinadíssimo. Obrigado aí pelo papo. Um bom dia de trabalho para vocês. Obrigado. André Miceli, para você também. Um grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Um abraço, Igor. Obrigado. Um abraço, meu amigo Carlos Aros, e um abraço também para todo mundo que nos ouve e vê. É isso. Sociedade Digital dessa semana fica por aqui. Você que nos acompanhou e se chegou pela metade, pode correr lá no Panflix, que tem o programa inteiro. Tem também versão em podcast, é só você procurar pelo Sociedade Digital nas plataformas da Jovem Pan, e aí você assiste quando, onde e como quiser o programa que discute os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.